Queria agradecer aí todo mundo pela presença. Desculpa o pequeno transtorno, mas acho que agora a gente vai. É, Bom, eu escolhi esse tema porque eu acho que por ser começo de ano, a gente tem aí uma série de coisas importantes que a gente começa a tratar e acho importante que a gente tenha aí condição de fazer uma reflexão e entender realmente o que está acontecendo no mercado, porque tem muita coisa boa acontecendo, mas nem tudo são flores e a gente vai precisar aí também de um pouco de esforço de todo mundo para a gente poder fazer as coisas acontecerem como de fato a gente gostaria para alcançar os resultados que a gente deseja. Ok? Pessoal, queria pedir aí para vocês, embaixo aí do lado esquerdo, vocês têm aí joinha, tá? E aí eu gostaria de perguntar aí para vocês, pessoal, eu vou zerar aqui agora, e eu queria saber o pessoal que já trabalha com e-commerce, por favor, dá joinha aí, só para eu ter uma noção de quantas pessoas são para a gente entender mais ou menos o cenário e com quem são os interlocutores aí. Legal. Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês é que, se possível, anota as perguntas, né? E segura para a gente no final, vou separar um tempinho no final para a gente conseguir fazer perguntas e respostas, e aí vocês vão usar aí o bonequinho com interrogação que está do lado aí do joinha, tá? Para a gente não ter dificuldades aqui do chat e de repente eu não conseguir acompanhar aí as questões. Beleza? Então, deixa eu seguir aqui rapidamente, tá? Então, o nosso tema em 2015, seu e-commerce será desafiado. Esse é o entendimento que a gente tem disso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou Samuel, eu tenho aí uma formação na área de sistemas e de gestão de negócios. Atualmente, né, eu sou gerente de produtos e-commerce na Millennium, a gente fornece um RP para o mercado de e-commerce. Eu sou professor no Grupo CETEC, provavelmente vocês devem conhecer a faculdade BTA, que fica ali na Paulista, eu sou professor lá. Tem artigos escritos aí numa série de portais relacionados à nossa área, tá? E sou especialista em sistemas de gestão e ERP, tenho um pouquinho mais de 16 anos com ERP e cerca de 10 anos com e-commerce, então vou tentar, na medida do possível, passar um pouquinho da minha experiência também para vocês e por que eu acho que esse ano é um ano bastante desafiador para a gente, ok? Cadê meu slide? Só um minutinho que está carregando, gente. Não carregou. Eu queria definir com vocês aí a nossa agenda. Maria Clara, para você está aparecendo? Ok, legal. Eu aqui para mim realmente não carregou, mas eu queria falar com vocês aí da nossa agenda, né? O que a gente se propõe a falar aí nesses próximos minutos aí, tá, gente? Então vamos fazer uma retrospectiva e depois falar um pouquinho de tudo que eu imagino que vai acontecer daqui para frente nos próximos meses aí, ok? Então, a primeira coisa que, falando de uma retrospectiva rápida, né, a gente, no que diz respeito a faturamento, né, a gente teve uma notícia boa em relação a 2014, né, então a gente teve um crescimento bastante significativo na casa dos 20% de novo, né, isso reitera um crescimento bastante expressivo para a gente, então tem essa matéria aí do Olhar Digital, mostrando aí que a gente chegou na casa dos 35, quase 36 bilhões esse ano, né, o que mostra que realmente o movimento de crescimento do e-commerce em termos de faturamento é bem legal, é bem expressivo, ok? Outra coisa importante, né, é que os e-consumidores, né, eles também têm um número crescente aí, né, hoje, de acordo com
pesquisas, né? A gente já sabe que hoje a gente está em mais de 50 milhões de brasileiros acessando via smartphone. Então, assim, não é só o crescimento é, do e-consumidor, mas também do e-consumidor que está acessando via smartphone. Isso é importantíssimo para a gente, né? E eu destaquei nessa matéria aí o fator de que a classe C já corresponde a mais de um terço do total dos usuários de smartphone. Então, assim, o grande movimento, né, que a gente esperava, que é a classe C, que é a grande massa, né, os grandes consumidores, aí, o maior número de consumidores que a gente tem esse movimento aí acontecendo. Legal? Além disso, outra coisa importante é o aumento nas vendas, né? Então, não é só uma relação com o faturamento, mas sim uma relação com o aumento nas vendas, né? Então, se a gente levar em consideração o ticket médio subiu, e a gente tem especialmente aí Natal e Black Friday, que são dois movimentos que estão realmente puxando, estão alavancando aí todo esse movimento do aumento de vendas, tá? Então é um crescimento aí bastante oportuno, né? Porque são os dois momentos do ano que a gente realmente sabe que todo mundo se empenha para dar o melhor, né? Especialmente Black Friday, que a cada ano a gente vê melhorando. Então, dentro dessa retrospectiva, a gente sabe que muitas coisas bacanas estão acontecendo. Tá? Outro movimento legal que eu queria destacar em termos retrospectivos é o movimento mobile, né? Porque se você olhar aí, né, o que está acontecendo em termos de mobile é bastante significativo. A gente tem aí um crescimento bastante grande, né, em relação, se a gente fizer um comparativo 2013, 2014, o crescimento é muito bom, né, e isso traz para a gente uma visão importante de que a gente tem que continuar investindo, ok? Uh, e isso é importante. Tem algumas pessoas aí falando em relação ao áudio, Maria Clara, se puder dar uma atenção, eu agradeço. E aí, eu quero destacar também no que diz respeito às categorias e ao ranking, né? De categorias do e-commerce, porque isso para a gente tem um movimento bastante importante aí para a gente, tá? Então, mais uma vez, moda e acessórios, seguido de cosméticos e perfumaria, isso é primeiro semestre, tá? De 2014, a gente ainda não tem um fechamento em relação ao segundo semestre, mas assim, as coisas estão seguindo esse movimento, por isso a gente viu uma aposta muito grande nesses dois mercados de moda, acessórios e também de cosméticos e perfumaria. Ok? Agora, nem tudo, gente, é tão simples assim. Então eu quis destacar algumas coisas aí que eu considero que são muito importantes nesse momento, tá? Então a primeira delas é que nem todos alcançaram os objetivos traçados, tá? Então tinha muita empresa que traçou o objetivo de crescimento lá de 50% e não cresceu os 50%. Infelizmente, o número ainda de empresas que fecham as portas no e-commerce é um número que todo mundo conhece, é um número grande. Nem todo mundo conseguiu crescer. Houve algumas empresas que tiveram uma retroação bastante grande e a ideia toda é a gente entender esse movimento para poder entender as perspectivas e o que a gente faz para poder melhorar. Nem todos tiveram lucro, né? Esse é um outro problema, mas eu acho que agora a gente está chegando num momento em que as empresas vão ter que apostar realmente em rentabilidade. Não dá mais para viver no prejuízo, né? A gente vê principalmente os grandes num movimento de que tem muito branding, mas não tem retorno financeiro. E agora, mais do que nunca, eu acho que 2015 é um momento de as operações darem lucro, terem rentabilidade. Tá? E, infelizmente, como eu disse, muitas tiveram prejuízos. Eu quis destacar, né, todos esses acontecimentos aí para a gente poder chegar nas perspectivas que existem para 2015, tá? Então eu fiz uma coletânea aí de tudo que eu vi no mercado em termos de perspectivas. Eu vi coisas muito boas. A primeira, né, aponta para a intensidade do crescimento, tá? Então, isso eu acho importante, é uma matéria da Info, né, dando conta de que a gente continua crescendo,
né, no próximo ano, no ano 2015. A perspectiva da Reuters é perspectiva de crescimento, mas o ritmo não é tão intenso. Isso significa que as empresas estão realmente colocando os pés no chão. Não dá mais para fazer e-commerce a qualquer preço. As pessoas precisam entender que e-commerce é coisa séria, que precisa dar lucro e que no final das contas as empresas precisam ter rentabilidade. Então, mais do que nunca, as empresas começaram a se preparar para isso, para essa perspectiva. Tá? Se a gente pensar em termos o mundo inteiro, né, começou a olhar para o Brasil de uma forma diferente. Hoje a gente ocupa, né, segundo a eMarketers, o 10º lugar no que diz respeito ao ranking de e-commerces mundiais. Tá? Então, um número muito importante para a gente, porque, primeiro, a gente está nesse lugar. Segundo, é que tem um movimento aí de crescimento que aponta que esse ano o faturamento deve gerar em torno de 18,8 bilhões, num crescimento de 15%. A gente sabe que no final das contas vai ter um crescimento um pouquinho maior, na casa dos 20%, tá? Mas esse número é bem importante, porque se você pensar em 18 bilhões de dólares hoje, a gente está falando em torno de 45 a 50 bilhões de reais, né? A gente estaria saindo de 35 bilhões desse ano para 45 a 50, então esse é um número também bastante importante, tá? Outro número importante, que é um número da Forrester, né? Que dá conta de um crescimento aí para os próximos 4 anos, e não só nesse ano, aponta de que Brasil, México e Argentina devem dobrar de tamanho, tá, em termos de vendas no e-commerce nesses 4 anos. Ou seja, de novo, né, a Forrester também está indicando que o crescimento vai girar em torno de 20, 25% nesse ano, tá? Então, seria muito importante que você tivesse esses números na mão para você entender que é fundamental que você planeje o teu negócio para crescer no mínimo 25% esse ano, tá? Qualquer coisa menor do que isso, você não estaria fazendo uma análise dentro das perspectivas de mercado. Mais um dado aí importante, né, que aponta realmente aqui, reiterando que o crescimento deve acontecer na casa dos 18 bilhões em 2015, esse é do canal Tech. Tá? Então, gente, eu acho importante, né, para a gente fechar essa coisa de retrospectiva e perspectiva rapidamente, apontar para vocês que algumas coisas são muito importantes, precisam ser levadas em consideração. Então, ao passo que no ano passado as coisas foram muito boas, a gente precisa se preocupar com algumas coisas. Primeiro, o número de entrantes, né, de novos e-commerce deve crescer significativamente esse ano. Tá? Então esse é um número, ou seja, o teu número de concorrentes deve crescer. O dado que para mim é mais importante do que o número de e-commerces é o segundo, né? É que o nível de profissionalismo será maior. Eu tenho falado aí bastante com pequenos e-commerces, com startups, e a gente já percebe um nível de profissionalismo, principalmente na gestão e no planejamento do negócio. Tá? No passado a gente falava muito da plataforma, de como vender, né, de AdWords. Hoje as empresas realmente entenderam. Eu preciso planejar meu negócio, eu preciso ter previsão de demanda, eu preciso planejar minha compra. Ou seja, as questões de negócio estão aflorando e estão ficando mais profissionais. E você precisa se preocupar com isso no seu dia a dia. Os que não se adaptarem a esse movimento fracassarão. Isso para mim eu tenho muito claro, até porque nos últimos 2 anos é isso que tem acontecido. Né? A gente percebe que as empresas que não têm condição de ter uma gestão assertiva, de ter os números na mão, de ter indicadores de desempenho. Assim, indicadores de desempenho, gente, não pode ser só os que olham para fora do seu negócio. Tá? Precisa ser indicadores de como é que está a tua logística, como é que está a tua compra, como é que está teu estoque, teus níveis de estoque. E eu vou abordar um pouco disso, desse movimento que a gente tem em 2015, das empresas olhando para dentro do negócio. Okay? O mercado exigirá mais dinamismo, ou seja, não adianta, você acha que hoje as coisas estão rápidas, a tendência é que as coisas continuem sendo assim e fiquem mais rápidas, o movimento é muito grande, e como eu já tinha adiantado, o foco em rentabilidade será muito grande. Até porque, né, a gente sabe aí da quantidade de operações que existem hoje
que estão realmente precisando de números apontando para a rentabilidade do seu negócio, né? E a gente sabe que ninguém sustenta, né? As gigantes pode ser porque tem lá bilhões dentro do caixa, então conseguem segurar, mas as operações, né, a grande maioria, os outros 80% das operações precisam pagar a conta no final do mês, o número tem que dar positivo no final do ano, a empresa tem que ter crescido, porque senão não se justifica. Ok? Então, passando aqui na nossa agenda para o próximo tópico, né, de quais são os desafios, né, para esse novo ano, eu queria mostrar para vocês aí algumas coisas que eu considero que são preocupações e são desafios que eu gostaria que todas as empresas pudessem encarar de frente. Para isso eu elegi aqui uma frase, né, de um cara que eu gosto muito, que é o Igor Ansoff, né? Eu sou professor, sou acadêmico, então eu acabo tendo muito contato com essa parte acadêmica e escolhi essa frase exatamente por isso, que diz o seguinte: não existe nenhum mistério para você formular um planejamento. Fazer um planejamento é uma coisa relativamente simples, né? O problema é você fazer um planejamento funcionar. Então a gente é muito cheio de boas intenções no começo do ano, faz um planejamento estratégico, mas depois precisa fazer as coisas acontecerem, né? E quando as coisas não acontecem é que se agravam, né? Então eu escolhi aqui, né, alguns temas dentro desses desafios, né? O primeiro deles é como é que seus concorrentes estão se preparando para 2015, tá? Então, coloquei aí as 5 forças de Potter, né? Porque eu imagino que você tenha que se preocupar com os seus concorrentes o tempo todo, né? Não só os concorrentes que já existem, mas os que estão entrando, aqueles que têm poder de barganha, né? Os clientes que têm poder de barganha e os fornecedores também, ou seja, você tem uma série de preocupações que você precisa colocar no papel para poder seguir e entender o movimento do teu negócio, né? Então, coisas que eu destaquei como importantes. Primeiro, os concorrentes estão bem preparados. Tá? Não é só o cara grande. Eu tenho visto aí uma série de empresas pequenas que já estão começando com um planejamento extremamente grande. Tá? Os novos entrantes são mais organizados do que muitos e-commerces. Então, assim, eu tenho visto muito isso. A gente fala com bastante empresa, o cara fala, ó, eu não consigo controlar meu estoque direito. A latência entre o meu estoque e o meu sistema a minha plataforma é complicada. Eu perco venda porque o meu estoque fura, né? E eu vejo empresas novas começando com um nível de organização maior. A rivalidade que antes estava concentrada em preço frete, ela não está mais só aí. A gente já começa a ver essa rivalidade mudando para termos de planejamento. Quer dizer, o cara consegue abastecer mais rápido do que você, ele consegue repor a mercadoria mais rápido que você, ele consegue comprar num preço melhor do que o seu, ou seja, o problema não é mais o preço de venda, né? O problema, né, o Igor está manifestando que tem um problema nesse sentido. Então, assim, se você precisa começar a olhar e ter um planejamento, tá? O movimento que a gente viu, diferenciação de produtos e nichos. Tá? Então, assim, muita gente, eu tenho um cliente que esse cara trabalha com lingerie, ele é revendedor de lingerie. Ele tinha uma loja de lingerie, agora ele tem 3. Quer dizer, ele está nichando o próprio negócio dele. Então ele criou lá, ele tem uma loja que tem todas as lingeries, ele tem uma outra que é lingerie só para festa, para noite, e ele tem uma outra que é lingerie só basiquinha. Né? Eu tinha um cara que vendia estética, fisioterapia e saúde. Agora ele já tem 3 lojas. Quanto mais nichado, mais simples de eu conseguir atingir os objetivos que eu tenho. O outro ponto é investimentos em planejamento e em gestão. Maior número de canais de negócio, ou seja, por que ficar só com a minha loja.com.br se eu posso também ter um televendas, já que eu já tenho um saque? Por que não ter também os marketplaces? Quer dizer, quanto maior o número de canais, mais fácil de eu conseguir colocar para fora e vender e fazer as coisas acontecerem. Eficiência operacional, inteiramente ligada à rentabilidade, quer dizer, se a disputa é por preço e por frete, você não ganha no preço e no frete nunca. Agora, se a briga é por eficiência operacional, quanto mais eficiente o teu negócio é, ou seja, da entrada do pedido até o faturamento, a saída desse pedido faturado, quanto menor o tempo que você executar isso, mais eficiente você é. Ou seja, quanto mais eficiente você é, menos custo você tem na operação. Você gera maior rentabilidade. E o foco na fidelização dos clientes. Como eu não conseguiria abordar todos esses itens, gente, eu separei um em específico, tá? Que é investimentos em planejamento e gestão.
E eu gostaria de falar algumas coisas do movimento que eu tenho visto em relação a isso, tá? Empresas que em vez de investirem somente, né, ou única e exclusivamente na venda, né, conseguiriam fazer isso muito mais focado no planejamento e na gestão do seu negócio, e aí de repente eu vou conseguir provar para vocês alguns benefícios que existem nesse sentido, tá? Então, investimento em planejamento e gestão. Não dá para se preocupar, né, só com vender, só com a página de produtos, só com SEO. Tá? Você precisa começar a se preocupar com planejamento de compras, com planejamento financeiro, com as estratégias comerciais e de marketing, né? Com toda a complexidade fiscal e contábil, a gente está vendo um movimento aí gigante nesse início de ano de mudanças fiscais, né? De mudanças aí que vão acontecer ao longo do ano, e o atendimento ao cliente. Então, vou falar um pouquinho dessas coisas para vocês. Eu queria focar, em primeiro lugar, em compras, porque eu acho que quem é comerciante, quem vem do mercado de varejo, vai entender bem do que eu estou falando, que é o seguinte, se você comprar bem, a chance de você ganhar dinheiro aumenta significativamente. O que é comprar bem? Não é só comprar barato, né? É comprar na hora certa, né? É receber a mercadoria na hora certa e é ter gestão realmente do que está acontecendo no teu negócio, do teu estoque e também das movimentações de venda e compra que estão acontecendo, tá? Então, qual que é o problema que eu vejo hoje, né? Boa parte dos e-commerces com os quais eu lido, eles estavam pautados na curva ABC. Então, assim, eu não quero menosprezar a curva ABC, né? Mas a curva ABC é um troço né, uma teoria de 1960, né? Então, assim, que historicamente ajuda as empresas e continua funcionando. Mas ela sozinha, ela não resolve a complexidade das operações de e-commerce. A coisa é muito mais rápida do que era em 1960, gente. Então, assim, é importantíssimo que todo mundo saiba que se você só está trabalhando baseado numa curva ABC, a chance de você repor o estoque errado é muito grande. A chance de você repor na hora errada é muito grande. A chance de você queimar dinheiro é gigante, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é que você realmente olhe para as ferramentas de varejo, tá? As ferramentas que são usadas pelas grandes empresas de varejo e que essas sim são ferramentas que alcançam a profundidade analítica necessária para você planejar direito, para você conseguir fazer as coisas como deve. Tá? Por que eu estou falando isso? Né? Porque hoje, como é que eu vejo, né? As empresas decidem muito as compras no feeling, né? Então, eu vou apostar no item X, ou eu vou fazer porque eu acho, assim, não dá mais tempo, né? A gente não tem mais condições de apostar em coisas que você não tem dados históricos e baseado realmente em métricas ou em metodologias, tá? Então, como é que eu entendo que as empresas deveriam fazer as coisas? Primeiro, você deveria ter condições de separar o que é produto sazonal do que é reposição contínua. Tá? Na hora de comprar é importantíssimo saber, eu estou comprando esse item porque isso aqui vai vender no carnaval. Então eu tenho que comprar a quantidade suficiente para vender no carnaval, ponto. Tá? Eu tenho que comprar esse outro item porque esse item vende todo dia. Esse é de reposição contínua, não posso deixar de ter estoque dele. Tá? Muitas vezes você não consegue saber o item, então eu defendo que você deveria fazer gestão por categorias, grandes categorias. Né? Você não sabe qual que é o item X, mas você sabe quantas calças eu preciso ter. Que modelos de calça? Ainda não sei. De quem eu vou comprar essas calças? Ainda não sei. Mas eu sei que historicamente eu vendo 1000 calças no mês de fevereiro, portanto, o que eu vou fazer o que eu pretendo fazer é um planejamento baseado na categoria calças, blusas, enfim, daí por diante. Precisa fazer análise de giro e cobertura. Tá? Então, eu sei que é complicado, eu sei que fazer giro e cobertura na mão não é fácil, por isso eu defendo, né, a utilização de um sistema de gestão que te dê essas informações, mas não tem como você sobreviver hoje sem giro e cobertura. Precisa controlar a previsão de demanda, ou seja, a minha demanda para o mês de fevereiro, março, abril, maio, quanto é? Tá? E, se possível, que você aprofunde os seus conhecimentos em conceitos de varejo, tá? Como Semana de Varejo 454, Open to Buy, tá? Open to Receive,
e GM-ROI. Eu vou falar de algumas dessas coisas, eu não vou conseguir abordar todas, como eu disse, mas eu vou falar de algumas dessas coisas para vocês entenderem, tá? Eu coloquei essa imagem aqui, gente, para vocês terem uma noção do que eu vejo no dia a dia, né? As empresas fazendo ou tentando fazer uma compra, mesmo de reposição contínua, desse jeitão aí, tá? Então o cara entra lá no sistema ou pega a planilha, junta um monte de papel, 5 relatórios, e no final você está tão absorto com tanta coisa que você não consegue fazer um planejamento direito, tá? Então assim, qual que seria o jeito bacana, certo, de você fazer isso, né? Que você tivesse uma ferramenta de apoio e que essa ferramenta de apoio ela pudesse te dar informação. Estou mostrando aí uma tela, né, para você ter uma noção, mas assim, pudesse te dar informação de qual que é o teu estoque, na mesma tela, no mesmo minuto ali, com um botão para você apertar e tomar decisão, né? Quanto você tem de estoque, qual que é o teu estoque mínimo, qual é a cobertura em dias que esse estoque te dá, qual que é o lead time do teu fornecedor, o tempo de entrega, qual a quantidade de vendas que você já fez, qual a quantidade de compras que você já fez e se falta comprar ou não. Tá? Então a ideia é que você tivesse, seja, né, a gente defende, né, como eu disse, eu defendo sempre que seja num sistema de gestão. Eventualmente você não consegue ter isso no sistema de gestão ainda, né, a operação ainda não tem condições de ter, mas eu defendo que se você puder tenha, se não, precisa ter esse número num Excel pelo menos da vida para você poder saber como é que as coisas estão acontecendo e como é que a tua empresa está girando. Outra coisa que eu defendo é que você precisa ter acesso, né, à margem bruta sobre o retorno do investimento. Essa é uma teoria, né, chamada GM-ROI, bastante importante para as empresas de varejo. Tá? Onde basicamente o que você vai fazer é pegar o percentual da margem, tá, que cada produto representa e multiplicar isso pelo giro. Tá? Então, quantas vezes aquele produto gira? O produto gira um por mês. Ok, qual que é a margem de contribuição desse produto no meu negócio? Tá? Quando você tem esse número, fica mais fácil de você saber o seguinte, né? A margem é quanto dinheiro a sua empresa está fazendo através das vendas, né? O giro é a velocidade em que a sua empresa faz o dinheiro, né? Então, portanto, qual que é a ideia do GM-ROI? A ideia dele é juntar essas duas coisas, ou seja, quanto dinheiro sua empresa faz e quão rapidamente ela faz. Se você tem esse dado por produto, tá? Os teus desafios, eles começam a ficar um pouquinho mais simples, porque você consegue gerir sabendo, se eu apostar, né, do mesmo jeito que você vai lá no Google e fala, ó, a cada 10 mil que eu invisto no Google, me retorna 200 mil, imagina que você tivesse condições de entender, a cada R$ 1.000 que eu coloco deste produto na prateleira, né, me retorna R$ 10.000, R$ 2.000, R$ 3.000 em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias. Quer dizer, fica muito mais fácil de você saber em qual produto você precisa apostar. Tá? Além disso, né, eu defendo também que você deveria fazer um Open to Buy Planning, né, um planejamento das tuas aberturas de compra. Como é que eu devo comprar de verdade? Então, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, nesse gráfico, né, eu estou defendendo que num determinado período você tenha vendas planejadas na ordem, por exemplo, de R$ 25.000. Né? Imaginando que você já considere perdas, né, e considere aí um valor de reduções, ou seja, eu tenho perdas, eu tenho trocas, eu tenho devoluções, eu tenho coisas que acontecem na ordem de 6% desse valor das vendas, então R$ 1.500 aqui. O meu estoque planejado para esse mês é na ordem de 75 mil, e eu vou iniciar o meu estoque com R$ 60.000. Então, se eu sei qual é o estoque que eu quero ter, qual o estoque que eu quero iniciar e quanto eu pretendo vender, né, fica fácil de eu saber quanto é que eu preciso comprar. Então, nesse caso aqui, o que eu preciso fazer? Né? Eu somei os 25 mil com os 1.500, com mais os 75 mil, estoque final planejado, né? Tirei o estoque inicial de 60 mil, portanto o que eu preciso comprar é R$ 41.000. De quais produtos? Eu ainda não entrei no mérito de quais produtos a gente consegue abrir isso para saber quais produtos. Tá? Se eu já tenho, no meu caso aqui, eu já tenho R$ 41.000 de compras colocadas, né? Portanto, e já tenho inclusive compras canceladas.
Então eu sei que o que eu preciso, o que eu vou receber são 39 mil, né? Portanto, ainda está me sobrando, ou seja, ainda está me faltando comprar 2.500. De uma forma bastante gerencial, eu consigo entender o cenário de compras do meu negócio. Tá? Nesse outro slide aqui eu dou a fórmula para você. Então, compra planejada é igual às vendas planejadas no período, mais as reduções, mais o estoque final planejado, menos o estoque inicial. Ok? É importantíssimo, gente, que você tenha, então, a tua venda planejada, que você tenha a tua compra planejada e que você saiba quais são as reduções do teu negócio. É a partir desses números que você vai saber se você está acertando de forma global. Tá? No gráfico seguinte, eu mudei esse horizonte que era de um mês para um gráfico de 6 meses, de forma que você, quando faz um planejamento de compras, né, ao longo de 6 meses, você consiga ter os números muito mais na mão. Então, para eu poder atender a venda lá do 6º mês, como eu tenho um lead time de entrega do meu fornecedor, eu vim antecipando compras para o mês 1, para o 2, para o 3, né? De forma que lá no último mês, no 6º, eu não estou nem comprando, não tem compra planejada nesse mês. Então a ideia toda é que você faça um planejamento e que consiga, com um pouco de antecedência, entender a movimentação dos teus estoques. Fiz as compras, não vendeu no 2º mês a quantidade que eu queria. Eu tenho tempo para retroagir, ou seja, eu consigo mexer nas compras do 3º mês, nas compras do 4º mês, consigo aumentar, fazer uma promoção no 3º, no 4º mês. Ou seja, eu tenho um planejamento que me ajuda a tirar essas coisas do papel e consigo fazer as coisas realmente acontecerem no dia a dia do meu negócio, tá? Como eu sei que é extremamente difícil você fazer isso na mão, a minha recomendação também é que você tenha acesso a um sistema de gestão que te dê esses números. Então, estou mostrando aí uma imagem para vocês, né, de um planejamento semestral, em que nível eu quero fazer no nível de produto, de tipo, de cor, de tamanho, né? Quero fazer de quantos meses, para que situações, né, eu quero fazer esse planejamento. E aí, se você observar essa nova imagem agora, né, eu consigo saber, por exemplo, ó, por tipo de produto eu tenho lá as calcinhas e dentro das calcinhas eu tenho, né, a descrição do produto, né, e de repente, como eu tenho um conjunto no meio, eu tenho lá também sutiã em algum momento. E eu consigo saber então que as vendas planejadas estão na ordem de 540, porque as vendas no ano anterior foram de 450 e o meu e-commerce vem crescendo na ordem de 20%. Portanto, se ano passado eu vendi 450, esse ano eu estou crescendo 20%, esse ano eu vou vender 520. Tem umas perguntas entrando aqui, tem uma pergunta do Felipe. Felipe, segura para mim essa pergunta, por favor, para o finalzinho a gente responder, tá bom? Legal. Então, pensando aí nessa questão toda, né, de gerenciamento de compras e dos investimentos em planejamento e gestão, esse é um movimento que eu vi. Tá? Eu vi as empresas partindo para esse tipo de coisa. Então, eu preciso controlar produtos sazonais, eu preciso fazer gestão por categoria, eu tenho que ter giro, cobertura, pay to buy, GM ROI. Ok? São essas coisas que eu destacaria como desafios aí para o teu negócio nesse ano. Deixa eu falar um pouquinho então também de indicadores, né? E para falar de indicadores, eu peguei um cara aqui que eu sempre que posso eu uso, né, o Deming nas minhas apresentações, nas minhas conversas, né? Porque essa frase dele fala muito a respeito de onde sua empresa quer chegar. Né? Ele diz o seguinte: o que não pode ser medido também não pode ser gerenciado. Tá? Então, eu dei algumas informações para vocês até agora de gestão, né, que talvez alguns de vocês estão pensando aí, mas peraí, como é que eu faço para chegar nesses números, né? Então, a primeira coisa é que você realmente precisa ter indicadores, tá? Eu sei que a maioria de vocês tem indicadores muito consistentes no que diz respeito ao Google, né? Facebook, quer dizer, você consegue ir lá e mesmo na tua plataforma você consegue ter indicadores bastante legais lá, tá? Nesse momento não é desses indicadores que eu queria falar, né? Esses indicadores são os que eu considero que são para fora do teu negócio, ou seja, o que está acontecendo do lado de fora? Como é que as pessoas
pessoas estão me vendo, que experiência as pessoas estão tendo com o meu negócio, ou seja, as pessoas que estão acessando a minha página estão comprando, né? Eu queria falar um pouquinho de indicadores de dentro do teu negócio, indicadores de logística, indicadores de faturamento, indicadores de compra, ou seja, por que não ter uma suíte de indicadores para dentro do teu negócio? Tá? Eu acho que isso é fundamental também. E aí surgem algumas questões, né? Então eu coloquei algumas aqui para vocês. A primeira eu já tenho os indicadores que eu quero perseguir? Ou seja, eu sei quanto eu quero vender, eu sei quanto eu quero, para onde a minha empresa está indo? Tá? Eu tenho uma base histórica consistente, eu tenho informações que me ajudem através desse indicador chegar nos números que eu quero. Eu tenho uma ferramenta que me ajuda a gerenciar esses indicadores, esses KPIs. Né? A cultura da empresa já está formatada para uma cultura para resultados, né? E que ações eu consigo fazer baseado nos KPIs que eu tenho. Tá? Eu destaquei também, de novo, não dá para falar de todos esses itens, portanto eu destaquei aí um deles, que é a existência de ferramentas, né, de KPI, e eu sei que na grande maioria das vezes, como eu já citei, vocês estão bastante acostumados aí com Analytics, né? Por isso até essa imagem aí para vocês poderem ver. Mas eu queria levantar, então, como eu disse anteriormente, que a gente defender, né, que a gente tenha realmente indicadores para dentro do negócio. Então, eu vou destacar alguns aqui que eu acho que seria importante você ter. Então, por exemplo, indicadores de compra, indicadores financeiros, né? Como é que está o teu fluxo de caixa? Indicadores de estoque, de níveis de estoque, né, indicadores da venda, indicadores fiscais. Eu vejo muita empresa com quem eu falo e eu pergunto, como é que está teu crédito e débito de ICM? Aí o cara fala, não sei, preciso ver com o meu contador. Quer dizer, esse é um número que você precisaria ter um indicador fácil para poder interpretar e tomar algumas decisões rapidamente a partir dele. Né? Indicadores de manufatura para aqueles que são empresas que têm produção. Tá? De forma, né, que você pudesse ter, estou mostrando uma imagem aí, um painel parecido com esse que eu estou mostrando, que analise coisas como, por exemplo, né, todas as análises que você realmente precisa, ou seja, com mapinha para você saber as localidades, né, se você observar ali no lado esquerdo inferior, qual que é o estado, né, imagina, você tem um gráfico desse, numa tela lá de 42 polegadas, que está mostrando que no estado de São Paulo é onde você mais vende, seguido de Minas, né, Rio de Janeiro está em quarto lugar nesse gráfico, quer dizer, como é que eu faço? Que movimento eu faço, né, para que as minhas vendas no Rio de Janeiro cresçam? Se você olhar no lado direito superior, eu tenho um gráfico lá com azul claro e azul escuro que você possa olhar, né? O Marcos fez uma pergunta aí, Marcos. Posso te pedir, por favor, segura essa questão para o final e eu quero dar todas as respostas de uma vez lá no finalzinho, tá bom? Esse material, gente, ele vai ser disponibilizado depois, né, pelo E-Commerce Brasil, a gravação. Então vocês vão ter condições também de pegar todos esses detalhes lá. E eu vou deixar meus contatos também para todas as dúvidas que vocês tiverem no final, que a gente não puder falar aqui. Então, esse mapinha aqui do lado direito é um gráfico, né, com barras azul claro e azul escuro, dizendo, ó, o que eu previ e o que eu de fato realizei. Quer dizer, em termos de venda, em termos de movimentação de estoque, quer dizer, eu conseguiria ter informações extremamente relevantes sobre o meu negócio de forma visual para eu poder colocar isso lá de forma fácil, né, que as pessoas pudessem ter acesso e ficar olhando nisso. E não só isso, né? Imagina que um dos lugares que eu sei que as empresas mais têm problema é a expedição, né? Então imagina, por exemplo, que você pudesse ter indicadores desse numa TV, né? E aí nesse painel você pudesse ver quantos pedidos tem na expedição, quantos já estão em separação. Quer dizer, imagina dentro do teu estoque uma tela lá de 42 polegadas com uma imagem dessa sendo atualizada a cada 1 minuto, né, te dando as informações. Então, assim, então, do mesmo jeito que aquele dashboard é importante, ter um dashboard desse tipo que é mais operacional,
por exemplo, para o teu estoque é fundamental, porque assim, você tem acesso a informações, as coisas estão em tempo real aparecendo, quer dizer, ó, já faturei 1.189 pedidos esse mês, hoje eu já faturei 46. Então assim, quanto ainda falta? Quer dizer, você poderia ter informações desse tipo. Isso a gente entende que são informações importantes para o teu negócio, tá? Outra informação relevante aí, né, mapas de calor. Imagina que você pudesse ter lá mapinhas dizendo, ó, pessoal, a gente está abordando lá, a gente fez uma campanha no Google e essa campanha tinha que atingir lá mais o Rio Grande do Sul, né, mais o Mato Grosso e não atingiu. Quer dizer, você conseguiria ter informações. Imagina que essa informação não fosse de venda, mas que essa informação fosse de entregas com problema. Então você teria um mapinha de calor dizendo quais são os lugares onde você tem mais problema para entregar, tá? É isso que eu estou defendendo aqui com vocês, que esse é um dos desafios importantes para o negócio, para que você possa realmente tomar as decisões mais rapidamente, seguindo as tendências de o dinamismo está aumentando e você precisa responder rapidamente, ok? Avançando aqui rapidamente, né, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que você faz para ter essas coisas, né? E aí para isso eu escolhi aí uma frasezinha do Maxwell Maltz, né, que a vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades. Então, assim, ó, não basta eu ter o dashboard, eu preciso ter a informação e eu preciso ter a criatividade para fazer as coisas acontecerem, né? Então, a pergunta que eu queria fazer é: você tem as informações para fazer o planejamento? Então, eu vou zerar aqui de novo o nosso feedback. Eu gostaria de pedir, por favor, lá no joinha, pessoal que tem informação histórica que poderia fazer um planejamento. Clica lá, por favor, né, no joinha para eu saber, e os que não tem, né, para a gente poder saber lá, ter mais ou menos uma dimensão de como é que a gente está nesse momento. Legal. Já deu para ter uma ideia que cerca da metade não tem informações para fazer, né? E assim, um pouquinho mais da metade tem. Então, como isso é importante para a gente, né? Assim, se eu não tenho essas informações, como é que eu vou fazer para as coisas acontecerem no meu negócio, né? Então, eu destaquei aqui algumas questões que eu gostaria que vocês fizessem para esse desafio, né? A primeira delas é: onde estão as informações relevantes do seu negócio? Se tiver distribuído em planilha, em sistema, em plataforma, quer dizer, se essa informação está toda fragmentada, você vai ter dificuldade de tomar decisões mais assertivas. Tá? É possível contar com as informações na hora em que você mais precisa? Esse é um segundo problema. Às vezes você está em casa no sábado à noite e precisa ter informação, né? E mesmo que a gente está vivendo no mundo online, às vezes você não tem. Eu tenho lá meu sistema, eu tenho minha plataforma, eu tenho as informações. Mesmo que você tenha, você consegue fazer um relatório novo agora, nesse momento? Entendeu? Assim, uma ideia nova que você teve, é possível fazer? Essa é uma outra reflexão, né? E você mesmo pode criar seus próprios relatórios, listagens e gráficos. Tá? Então, um dos novos desafios aí que eu quero mostrar para vocês, e eu vou destacar aqui, né, o fator de é fácil ou não, né, na mesma tendência, eu não consigo falar sobre todos os assuntos, então é fácil extrair um novo relatório? Né? A ideia toda, gente, é que você tenha, para conseguir fazer isso, você precisaria ter uma ferramenta de BI, de Business Intelligence, dentro de casa. Tá? A gente vê aí no mercado, tem um monte de ferramentas de BI, tá? Que você poderia acoplar, né, no seu ERP, no seu back-office, na sua plataforma para fazer. O problema é que quando você usa uma ferramenta terceira e não uma ferramenta que está dentro do teu ERP, né, para fazer esse tipo de coisa, você sempre tem um delay nessa informação. Ou seja, você gosta que é a informação de agora, mas você só tem a informação de ontem. Né? E sem falar que você não consegue cruzar todas as informações que você gostaria, né, num único lugar. Então, assim, importantíssimo que você pense numa ferramenta de BI que seja nativa, né, que esteja
funcionando a partir do teu back-office, que é onde está, ou a partir do teu ERP, que é onde está o maior número de informações que você tem. A plataforma tem as vendas, o teu back-office, o teu ERP, ele tem, além das vendas, né, ele tem toda a parte fiscal, ele tem a compra, quer dizer, ele tem um compliance de informações muito maior. Então, se você for para o mercado para buscar uma ferramenta, o ideal é que você busque uma ferramenta de ERP, uma ferramenta de back-office que já tenha um ERP nativo. Assim você não precisa gastar dinheiro com duas coisas e assim você pode evoluir, né? Evoluir no sentido, em sentidos assim bastante simples, como por exemplo, quero fazer agora nesse minuto um romaneio de separação diferente. Né? Às vezes você tem lá no teu dia a dia uma necessidade, né? Então estou mostrando aí um romaneio de separação, você fala assim, ó, legal, esse é bom, me atende, só que eu descobri que eu tenho uma linha de produtos que eu tenho muito erro de separação. Então, para evitar esses erros de separação, eu gostaria de pôr uma foto, né, nesse romaneio. Quer dizer, como é que você faz isso hoje? Eu ligo para o meu fornecedor de back-office, peço para ele vai me cobrar um dinheiro alto e vai me entregar daqui 6 meses. Quer dizer, isso é o contrassenso do desafio que você tem de ser dinâmico. Então você precisaria ter isso dentro de casa, ferramentas que te deem condições de você mesmo, vou mostrar um exemplo aqui de um BI em edição, né? Você poder, do lado direito ali, ó, você tem lá as dimensões, as perspectivas, você mesmo clica, arrasta, joga no meio da tela, faz uma listagem ou faz um gráfico, quer dizer, você constrói a informação no momento que você precisa, do jeito que você precisa, da forma que você precisa e consegue não só fazer um relatório, um gráfico, colocar uma imagem dentro de um relatório, como você consegue também, de repente, fazer seus próprios dashboards, né, com medições parecidas com essa, com viewlets que são aderentes àquilo que você precisa para o teu negócio. Beleza, gente? Então, esse eu entendo que são os desafios. Vocês conseguirem ter condições de operacionalizar tudo isso. Agora, o próximo ponto que eu quero destacar com vocês é como é que a tua empresa, como é que você se prepara para isso, né? Porque assim, você não sai do dia para a noite fazendo tudo isso de forma tão rápida. Então, precisa começar. Em algum momento você precisa começar, então eu queria te sugerir, deixar como dica algumas ações que eu acho que são importantes e que você pode fazer rapidamente para o teu negócio. Ok? Houve um questionamento aí, né? Que de onde vêm essas imagens que eu estou mostrando? Essas imagens são do eMillennium, é o software com o qual eu trabalho aqui, tá bom? Então, importante, né? Como é que você se prepara? Primeiro, olha para dentro do teu negócio, tá? Começa a entender coisas do tipo, qual é o tempo de processamento do meu pedido? Do momento em que o pedido chega dentro de casa, está aprovado, pagamento ok, até o momento em que ele é faturado, despachado, quanto tempo leva? Tá? Quais são os gargalos da minha operação? Ou seja, onde é que estão os problemas? Eu consigo identificar? Seria fantástico se você pudesse saber, o meu problema está na separação, ou o meu problema está na conferência, ou o meu problema está na embalagem, ou o meu problema está no faturamento, ok? Qual que é o tempo de reposição do teu estoque? Fazer uma análise de giro, cobertura, GM/ROI e entender qual que é o tempo de reposição do teu estoque de acordo com a categoria, de acordo com o produto. Os lead times dos teus fornecedores, eles estão acontecendo da forma como você acordou com os seus fornecedores? Né? Como é que está a gestão do teu fluxo de caixa? Como é que está a gestão do teu orçamento de compra? Ou seja, eu tenho um orçamento de compras, esse orçamento é compatível com o meu fluxo de caixa? Ou seja, eu sei quanto eu vou gastar em março em compras e eu tenho dinheiro, eu tenho giro, né? Eu tenho capital de giro, eu tenho fluxo de caixa para bancar essa compra que eu vou fazer, tá? Essa é a gestão dos orçamentos de compras. E ter uma ferramenta, alguma coisa que te permita ver o previsto e o realizado. E só assim você vai saber se você está acertando. Então, se você lembrava daquele dashboard que eu te mostrei, lá tinha o previsto, que era o azul mais claro, né? E tinha também o realizado, né? Vou voltar o slide aqui rapidamente, tá? Só para você ver a imagem, e eu já volto lá para o
o slide 61, tá? Mas se você olhar aqui, ó, você tem do lado direito superior, o previsto é o azul claro e o realizado é o azul escuro. Ou seja, só olhando essa análise aqui, já fica claro que realmente não está dentro dos parâmetros. Ou seja, está muito longe o previsto do realizado, eu preciso tomar alguma ação nesse sentido. Beleza, gente? Então, seguindo, né, nessa questão, né, de como se preparar, eu queria desafiar vocês a fazerem algumas coisas. A primeira dela para a gente poder começar por algum lugar, é tratar dos níveis de estoques. Tá? Então, assim, eu conheço o meu consumo médio? Eu sei qual que é o meu estoque médio? Né? São perguntas aí que eu gostaria que vocês fizessem para si mesmos. E se não conhecem, tá? Eu estou deixando aqui a fórmula matemática, acadêmica aí para vocês fazerem, embora eu entenda que o teu sistema de gestão ele já deveria te dar essa informação. Tá? Mas é possível que você, não tendo um sistema de gestão, faça isso. Mas é importantíssimo você saber qual que é o teu estoque médio, e qual que é o teu consumo médio. Né? Outra questão importante que eu quero levantar é o ponto de pedido. Né? Qual é o momento certo para eu colocar um pedido de compra? Então tem uma fórmula aí também, eu estou dando um exemplo, né? Então se eu vendo 30 por mês de um determinado item, meu tempo de reposição é de 2 meses, e o estoque mínimo que eu quero ter é para atender um mês, 30 peças, né? Qual que é o meu ponto de pedido? Né? Quanto eu deveria pedir normalmente? Então tá aqui, né? Deveria pedir 90, né? Então eu pego lá... faço a conta para chegar nesse número. De novo, né, eu entendo que você precisaria ter isso já no teu sistema de gestão. Se não tem, você precisaria conhecer matematicamente como fazer isso. Ainda, né, pensando de por onde começar, giro e cobertura. Outra questão fundamental para você entender o teu negócio olhando para dentro, né, gente? Então, qual que é o giro? Como é que está o comportamento do giro das minhas mercadorias? Quanto gira? Né? Qual que é a cobertura que eu preciso ter desse produto? Ou qual é a cobertura, já que eu já tenho um estoque, esse estoque hoje me cobre por quantos dias, por qual período? Tá? Seria fundamental que você tivesse essa informação. Vou colocar um exemplozinho aí para vocês, só para vocês entenderem, né, como é que isso é importante. Analisando 4 meses ali, né, ó, eu tenho em janeiro meu estoque inicial de 10 mil, né, vou receber 3.500 e vou vender 1.900, portanto meu estoque final é 11.600, meu estoque médio é de 10 mil. Então se eu já quisesse fazer o meu estoque aqui, eu já saberia que na média eu tenho 10 mil. Meu estoque inicial do mês de fevereiro, 11.600, é exatamente o final de janeiro. Né? Eu comprei 2.970 e vendi mais, vendi 3.370. Portanto, meu estoque baixou um pouquinho. Então, assim, é a partir desses números que você vai conseguir entender, né, o teu estoque médio. E se eu sei, né, que o meu total aqui no médio é de 46.300 e eu estou trabalhando com 4 meses, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, o meu estoque médio é de 11.575. Tá? Se eu sei esse número também, eu sei lá meu total de saídas, deu 13.140, dividir pelo total do meu estoque médio, que é 11 mil, o meu estoque está girando um pouquinho mais de 1 por mês, 1,13. Isso é bom, né? Significa que eu vendo, ou seja, eu preciso me preocupar com a compra que acerte, né? Não posso errar na compra porque eu estou vendendo um pouquinho mais do que eu tenho. Então, se eu pegasse aí fazendo essa conta de uma outra forma, eu tenho aí mais ou menos 120 dias, né, de estoque dividido pelo giro. Eu tenho mais ou menos nesse momento 106 dias de estoque, um pouquinho. Eu tenho 120 dias nos 4 meses, mas eu tenho 106 dias de abastecimento, ou seja, eu precisaria ter comprado um pouquinho mais, né, do que de fato eu tinha para poder atender e sustentar aí o crescimento, ok? E assim, né, se você já faz tudo isso, seria fundamental, né, que você pensasse nas questões que eu abordei, como por exemplo ter GM-ROI, né? Então já faço, já tenho todas essas questões, já sei meu giro, minha cobertura, meu ponto de pedido, ou seja, quando eu tenho que repor, eu já sei essas coisas. Então agora está na hora de você se preocupar em GM-ROI, Open to Buy, Business Intelligence e nos KPIs e nos
dashboards, ok? De forma que você realmente esteja preparado para tudo o que vai acontecer durante esse ano. Ou seja, a exigência por profissionalismo, a exigência, né, por planejamento e gestão está ficando maior, gente. A gente precisa realmente acordar para esse fato, porque a gente sabe que tudo que está acontecendo, né, nesse movimento vai determinar aí nesse próximo ano que muitas empresas vão crescer porque tem os números na mão e muitas empresas, infelizmente, não vão conseguir ter o crescimento, né, esses 20% aí que o mercado vai crescer, muita gente não vai conseguir porque realmente está no momento de profissionalização do mercado. Ok? Mudando aí o nosso tema, indo para o nosso último tema, eu queria falar um pouquinho da minha experiência com os sistemas de gestão e como é que eu acho que eles podem contribuir nessa relação aí e nesses desafios que vocês têm para esse ano. Ok? Então eu queria deixar claro que eu sei como seria fazer tudo isso que eu falei na mão, fazer gestão de categorias, giro, cobertura, né, cobertura variável, previsão de demanda, fazer tudo isso na mão, gente, é humanamente impossível. Então, qual que é o papel dos sistemas de gestão nessa hora, né? No passado falou-se muito que os back-offices eles simplesmente fariam as integrações, né, com a sua plataforma de e-commerce e com o seu marketplace. Acabou essa fase, gente. Não dá mais para a gente ter sistema de gestão só por isso. O nome é sistema de gestão, não é sistema integrado à plataforma. Tá? Então, assim, a ideia é que você realmente tenha um sistema que te ajude a gerenciar o teu negócio, que ajude você a ter as informações, né, e que seja a principal plataforma de planejamento e gestão do teu negócio. É através dela que eu imagino que você vai tomar decisões mais assertivas, é através do sistema de gestão que eu entendo que você vai fazer, vai conseguir operacionalizar as coisas mais difíceis, fazer um cross-docking, né, fazer coisas um pouco mais complicadas, né, e que você vai conseguir tirar todas as suas medidas e ver os resultados que o teu negócio está gerando. Então, assim, quero deixar aí a minha contribuição no sentido de que eu entendo que os sistemas de gestão estão aí para te ajudar, estão aí para fazer as coisas de uma forma bastante, de forma a auxiliar mesmo as empresas, tá? Em algumas situações eu vejo que pessoas falam, mas é um bicho de sete cabeças, é complicado. Não, não é. Se você conhece, né, você sabe quais são os desafios, você sabe para onde o teu negócio está apontando, você sabe o quanto você quer crescer, você vai precisar de uma ferramenta dessa para fazer a gestão e o planejamento, ok? Eu vou finalizar para a gente já ir para as perguntas, mas antes de ir para as perguntas, tá? Eu queria falar algumas coisas aqui que para realmente fechar e que eu entendo que são importantes. Tá? A primeira delas é que depois, quando eu receber, eu vou o pessoal do E-Commerce Brasil vai me mandar o mailing de vocês, né? E aí a gente vai fazer um sorteio de um livro, tá? E aí eu vou pegar os dados aí, mais dados, né, com a pessoa que for sorteada, para a gente poder fazer o envio desse livro para vocês. Quem curtiu, por favor, joinha na iniciativa aí, gente. Tá? A gente vai focar num livro de gestão, porque eu acho que é o foco do que eu quero trazer para vocês, tá bom? Então essa é a primeira coisa aí, é realmente vocês terem acesso a algum material de gestão. Vou tentar, o pessoal do marketing separou alguma coisa de gestão para e-commerce. Legal? A segunda coisa legal que eu queria falar para vocês é que a gente aqui na Millennium está lançando uma certificação do eMillennium. Tá? Então a gente tem o nosso produto, que é o eMillennium, um RP, né, para o e-commerce, tem uma série de coisas legais para o e-commerce, a gente está lançando uma certificação. O pessoal que está participando hoje vai ter acesso a essa certificação de forma gratuita. A gente está lançando inicialmente, tá? De forma gratuita. Então o que a gente vai fazer agora O pessoal está perguntando aqui sobre o livro, tá? Eu não sei qual foi o livro que o pessoal do marketing comprou, então eu vou mandar por e-mail depois para vocês o tema e já sugiro mais alguma coisa também, ok? Falando sobre a certificação, como a gente vai fazer isso? Qual que é a ideia, tá? A gente tem uma demanda muito grande hoje por profissionais de mercado
para trabalharem nos clientes da Millennium. A gente tem 1.600 clientes e a gente precisa de gente o tempo todo nesses clientes e eventualmente isso vai ajudar o teu currículo aí para você poder ir para um desses clientes. Além do que, você vai aprender disso tudo que eu falei aqui, né, nessa 1 hora, eu dei uma pinceladinha no que é um RP e nas coisas, nesses desafios que tem para você gerir um negócio. Nessa certificação você vai ter condições de ter mais informações e entender também como é que o e-Millennium funciona e no final ganhar essa certificação totalmente gratuita, tá, gente? Então essa é uma coisa bacana aí também que eu queria falar para vocês. Mais uma coisa aí que, para fechar, e aí a gente vai para as perguntas, né? A Millennium disponibiliza para quem quiser conhecer o nosso RP, né, você tem acesso a um ambiente de demonstração. Nós somos o único RP nacional que disponibiliza um ambiente para os clientes, antes de comprarem, né, terem acesso e saberem o que é o RP. Então, se você acessar aí emillennium.com.br, tá? Você vai ver essa telinha aí que eu estou mostrando para vocês. Lá em cima do lado direito você tem baixar teste agora, versão demo, você clica, tem lá um cadastrinho com quatro coisas que ele vai te perguntar, e aí você baixa o sistema, sai usando, tá? É somente para o Windows, tá? O Rodrigo está perguntando aí, se você rodar qualquer aplicativo, eu não lembro o nome, mas tem uns aplicativos que você roda no Mac que emulam o Windows, tá? Você vai conseguir usar numa boa. Tá? Do contrário, o pessoal precisa realmente ter o Windows para poder, nativamente, para poder usar. Então, essas eram as minhas considerações. Vou deixar agora aqui com vocês os meus contatos, tá? Eventualmente, se lembrar de mais alguma coisa, você tem aí meu e-mail, tem o meu LinkedIn, tem o meu telefone celular, tá? Fica à vontade para as dúvidas, para os questionamentos que vocês tiveram, estou totalmente à disposição. Ok, para o que vocês precisarem. E agora eu queria pedir para vocês usarem lá aquela ferramentinha para as perguntas, tá? Fica bem mais simples para eu conseguir responder as perguntas aí a partir de agora, ok? Antes de mais nada, gente, para o pessoal que já está saindo, obrigado, tá? Por vocês terem acompanhado. Foi um prazer falar com vocês aí. Façam igual o Igor aí, me adicionam lá no LinkedIn. A gente está tô sempre colocando coisa nova lá. Tem um artigo aí que eu escrevi recentemente, está no E-Commerce Brasil, que o tema é Por que bons e-commerces fracassam, falando de planejamento de gestão também, que é o meu foco, tá bom? Então estou à disposição de vocês. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, por favor. Tinha umas perguntas que eu pedi que o pessoal fez durante aí, que eu pedi para serem agora no final. Se puder colocar, eu agradeço. Pessoal, a Maria Clara está me lembrando aqui, tem um questionário de feedback, tá? Para vocês poderem dar aí o feedback de vocês, para a gente saber se a palestra foi legal e se vai ser bacana aí, tá? Então, por favor, respondam. Legal. Tem uma pergunta do Lucas aqui. Em média, qual o valor do software? Eu sou um cara de produtos, Lucas. Eu estou anotando aqui para o pessoal te dar uma ideia, porque assim, eu sei que começa alguma coisa na casa dos 25K, mas assim, eu sei do setup. Eu não sei os detalhes para poder te falar, mas eu peço o pessoal do comercial te mandar mais detalhes, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui do Luiz, que estava com som ruim, né, Luiz? Mas o pessoal vai disponibilizar depois para você poder assistir lá no portal do E-Commerce Brasil. O Marcos está perguntando sobre APIs. Olha só, Marcos, as APIs do Millennium, elas são abertas, tá? Então, assim, qualquer um pode integrar qualquer coisa. O Millennium, ele é extensível, então a gente te ensina, Marcos, a você programar no Millennium, tá? Você criar a tabela que você quiser, o campo que você quiser, a tela que você quiser, o relatório que você quiser, tá? Então, você só precisa aprender a fazer isso. Mas, a partir do momento que você aprenda, a gente consegue tocar isso numa boa. Tá? A Priscila está perguntando o dashboard que você me... Isso, os dashboards que eu mostrei são do E-Millennium, tá? Eu peguei alguns clientes, tá, Soraya? Porque como eu não tinha nada assim, pronto para poder mostrar, esses são os próprios clientes que fazem, tá? Então,
É muito tranquilo, você mesmo constrói do jeito que você precisar. Tá bom? Baixa lá a versão demo se você quiser, antes de baixar a versão, fazer a certificação. Na certificação você vai aprender a usar, né? E aí depois você baixa o sistema, fica mais fácil de você poder operacionalizar. Tá? A programação, como você está usando uma API, né, você pode programar no que você quiser e chamar os métodos do Emilênio da forma que você achar mais bacana, tá, Marcos? Tem uma pergunta do Renato aqui, né, sobre integração. A gente tem integração sim com o Magento, tá? E WordPress, WooCommerce, quem fez já a integração com WordPress foram agências. A gente não tem isso do nosso lado, tá? Como a nossa API é aberta, normalmente quem faz a integração são as agências. O Vladimir está perguntando como funcionará essa certificação. Tá? Deixa eu falar mais sobre isso então. Certificação 100% online. Tá? Eu vou mandar para os que quiserem, manda um e-mail para mim, tá? Dizendo, Samuel, eu participei, né, do Web Seminar e do webinar e eu quero fazer a certificação. Tá? Eu vou pedir para o pessoal gerar, você vai receber login e senha, vai fazer online, tá? Vai fazer a prova. Passou na prova, você recebe o certificado, vai para o site do Emilênio. Então, à medida que as empresas querem profissionais que já conheçam o Emilênio, elas buscam isso lá no nosso site. Tá? Hoje essa área de busca está fechada, porque a gente está reestruturando. A partir de fevereiro ela está aberta com todos os profissionais lá de novo. Tá? Então, assim, acho que é a mesma pergunta do Igor aí, tá, Igor? Então, manda e-mail para mim, eu vou mandar para vocês login e senha. O logar do EAD, ele é todo feito à distância, online. Você vai fazer o treinamento, são algumas horas lá de treinamento que você faz as provas, entende todo o contexto e aí a gente te certifica. E todos que são certificados vão para esse site. A gente tem realmente aí tentado, na medida do possível, fazer com que todas as pessoas tenham acesso a isso. A Daniele perguntou sobre integração. Daniele, hoje a gente tem 26 plataformas integradas, tá? Então, dessas 26 aí, eu posso citar para você algumas que eu vou lembrar aqui de cabeça. Vertex, Rakuten, Vertis, Jet, enfim. A gente tem 26 hoje que já estão integradas, as 26 estão listadas lá no site do Emilênio. A Camila está perguntando se esse software pode ser usado para administrar estoque de loja física. Sim, eu foquei muito em e-commerce, mas o nosso negócio é multicanal, tá? Então a gente tem, eu vou dar um exemplo da Barreds, que é uma empresa de varejo de moda feminina. Eles têm 186 lojas físicas e tem um e-commerce. A gente gerencia isso. Tá? A Hope Lingerie, ela tem loja física própria e tem franquias. A gente gerencia isso também, tá, Camila? O Egberto está perguntando como calcular o GMROI de produtos que são únicos. Cálculo apenas por marca. Então, aí eu acho que você vai ter que fazer, Egberto, por categoria. Em vez de você fazer por produto, você vai conseguir saber qual é a categoria. Em vez de você fazer a calça Leves 501, você vai fazer o grupo calças, o grupo camisas. Tá? É assim que os nossos clientes costumam fazer. O Jonathan tá agradecendo aqui, eu que agradeço, Jonathan, por favor, aí fica à vontade, tem meus contatos, tá? Na medida do possível, faça um contato aí, tá bom? Bacana, Valmir, obrigado aí também, tá? Tô realmente à disposição de vocês, se vocês precisarem, se precisarem de mais alguma dica. Luiz Carlos está perguntando, o sistema é homologado pela Fazenda para emissão de cupom fiscal e DANF. Sim, a gente tem, Luiz Carlos, homologação hoje em todos os estados brasileiros para cupom fiscal, tá? Porque hoje existe uma exigência de você fazer homologação estado por estado, a gente faz isso já há 10 anos. Só para dar uns números, tá, gente? A gente tem 5.000 PDVs no ar hoje, então lojas físicas são 5.000 lojas físicas no ar, 2.600 clientes, tá? E o DANF, a gente emite a nota fiscal eletrônica, é nativa, a mensageria é própria, é nossa, a gente não usa componente de terceiros, nós mesmos fazemos a mensageria. Legal? Acho que terminamos aí com as dúvidas. Pessoal,
muito obrigado por tudo, muito obrigado pela paciência de vocês aí, pela gentileza de acompanhar, pelos feedbacks aí. Preencham, por favor, o feedback. É muito importante para a gente saber onde a gente acertou, onde a gente errou. E obrigado, Soraya, aí, pelos parabéns. E estou à disposição de vocês, tá bom? Não deixem lá, por favor, tem lá samuel@millennium.com.br, LinkedIn, telefone celular. Estou à disposição de vocês, o que vocês precisarem, ok? Maria Clara, obrigado. Vou encerrar por aqui, tá bom? Obrigado, Patrícia.